Thiago Galhardo, ele na bola, pé direito! Salve, massa colorada! Sejam bem-vindos a um novo tipo de vídeo que vai estreando aqui no canal, que é o pós-jogo, né? Vou comentar sobre alguns pontos positivos e negativos do nosso jogo, tanto coletivo quanto individual. Primeiramente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar o que você achou aí depois de ver o vídeo, né? O que você acha dos destaques do nosso time, o que você concorda, discorda. Enfim, para não ficar muito longo, vamos logo pro vídeo. Bom, vou começar destacando o coletivo. Vamos comentar sobre as táticas, o que a gente já vê do Kudê, que ainda é muito pouco, né? Precisa de entrosamento, precisa trabalhar mais. O que menos importa é o resultado. O que menos importa não, porque é muito bom, é muito importante começar com vitória. Bom, o que a gente já consegue observar, pra mim, o que ficou mais nítido, que o time já tá mudando e conseguindo fazer até que bacana, é a marcação. A intensidade na marcação, o perde e pressiona, eu acho que o Inter conseguiu, principalmente no primeiro tempo, que o Inter, eu achei coletivamente assim melhor o time, no geral, né? O Inter conseguiu marcar e roubar essa bola no campo de ataque muito bem, em vários momentos, né? Sofreu em alguns casos, ok, algumas bolas nas costas, eu acho que esse vai ser o maior o maior problema que o Inter vai enfrentar, né? Que vai ser mais perigoso. Principalmente pelo estilo, né, adotado, mas todo estilo de jogo tem uma criptonita, vamos dizer assim, e eu acho que esse vai ser o do Inter, enfim. Eu gostei muito dos jogadores correndo, parecia que senti mais vontade neles de jogar, e eu senti também na torcida colorada, os comentários em que eu ouvi, muito otimismo nesse quesito. Eu acho que mudou um pouco da característica daquela que o Inter esperava um pouco mais, o momento certo de roubar a bola e atacar e tudo mais. Mudou um pouco isso, senti uma melhora nesse quesito e achei sensacional. Acho que é o motivo o que mais agradou. Destaque negativo, é claro, o Inter está se preparando ainda, não dá para esperar que o time jogue de maneira perfeita, né? Entrosado, acertando tudo. Aqui é o primeiro jogo da temporada e é um time considerado reserva, né? Dito como reserva. Enfim, eu acho que o que pecou muito foi nos passes. Errou muito passe, alguns passes abestas. Isso aí vem um destaque negativo pro Roberto no jogo. Eu acho que ele sentiu um pouco, né, o estilo. Tem que se adaptar melhor. E acabou vendo muito, o time em geral acabou errando passes, alguns erros bestas que geraram um ataque do Juventude. Um detalhe sobre o Juventude é que é um time que marcou muito alto também. Foi interessante ver isso, dois times marcando alto, o Juventude em grande parte da partida ficou pressionando o Inter ali no campo de defesa do Inter. Achei interessante ver como o Inter lidaria com isso. Destaque positivo, assim, o gol foi originado ali numa jogada muito bem construída, que aí acabou gerando pênalti, marcação, na minha opinião, correta, o cara botou a mão na bola, eu não acho que foi de propósito, mas estava num movimento irregular da mão dele, né? Não era um movimento natural, acabou pegando, impediu um gol claro que iria acontecer, a bola estava indo pro gol, enfim. O Galhardo era um bom batedor de pênalti, bateu muito bem, ok. O Inter poderia ter feito mais gols, o goleiro fez alguns milagres, algumas defesas muito boas, né, de oportunidades. O Juventude teve uma oportunidade ou outra também que desperdiçou. Acho que o resultado foi justo, uma vitória colorada, o Inter jogou mais. Um ponto. Eu senti, e isso é natural, que o Inter estava muito preocupado, muito mais preocupado, isso eu achei até positivo, na verdade. O Inter estava muito mais preocupado em tentar fazer o jogo tático do que ganhar o jogo. Claro, queriam ganhar, é futebol, tem que ganhar, mas eu acho que deu uma tranquilidade fazer o gol logo no início. O Inter, eu sentia eles. Porque também não é natural ainda a movimentação, né, do time, eles estão aprendendo. E eu sentia eles ali meio que tentando fazer mais a tática do que o que vinha na mente deles, que seria certo, uma jogada assim. Eu não sei tanto explicar o que eu tô querendo dizer, vou tentar passar melhor essa ideia. Eu sentia pouca naturalidade nas movimentações, embora eu tenha gostado muito delas. Eu acho que isso é muito bom, é uma pré-temporada, eles estão tentando assimilar as ideias do Kudê, que precisam ser muito mais assimiladas ainda. Então eu não senti um time desesperado para ganhar, isso é positivo. Claro, a gente precisa ganhar, é bom, mas não é o ponto principal agora, eles precisam aprender a jogar no estilo Kudê, até porque a pré-Libertadores está chegando e achei muito positivo isso. Gostei de ver um time reserva jogando e jogando bem, e agora vamos aos destaques
individuais. Tem mais uma coisinha só que eu queria falar. Foi um estilo que, pra mim, isso é certeza que é dedo do Kudê, que foi uma linha de 3 que o Inter forma atrás. Isso eu quero muito ver como vai funcionar com o Lindoso quando ele jogar na posição do Musto. Porque o Lindoso entrou, mas ele entrou jogando mais avançado, como eu já tinha dito em outro momento, que era uma opção. Essa linha de 3 eu achei bem interessante, porque os laterais sobem para apoiar. O Inter, lembrando que esse Inter não joga com pontas de verdade, não tem pontas, né? Então os laterais sobem muito para apoiar. E aí não ficam dois jogadores, os dois zagueiros atrás, não. O Musso, que é o meio, o volante mesmo, o primeiro volante, ele desce e vira um zagueiro, uma espécie de zagueiro central, isso quando o Inter tá atacando. E os dois zagueiros abrem para as laterais e viram praticamente laterais. Eu achei muito interessante que teve muitos momentos que eu vi o Pedro Henrique subindo e praticamente armando o jogo. E na minha opinião, isso vai favorecer muito o estilo de jogo do Cuesta. Eu tenho um pouco de receio do Moledo, acho que ele pode sentir um pouco isso, mas o Cuesta vai se dar muito bem, e não só o Cuesta, como o Bruno Fux também, que também é um jogador muito bom com a bola, muito bom de passes, eu acho que vai favorecer muito os dois. E aí entra mais uma teoria minha de que eu acho que ainda esse ano o Fux pode assumir a titularidade no lugar do Moledo. Mas isso aí é um papo para outro vídeo, vamos continuar nisso aqui. Eu achei extremamente interessante isso, porque você tem um apoio dos seus zagueiros, quase como laterais, em alguns momentos. Você não fica desguarnecido na zaga, né? Porque você ataca muito com todos os jogadores avançam, mas ficam três numa linha de três muito bem armada. Achei bem interessante a movimentação. E bom, agora vamos falar sobre o lado deficitário do Inter. Nesse jogo ficou evidente mais uma vez é o lado esquerdo, o lado mais fraco, porque o jogo se concentrou no lado direito. O Heitor jogou muito bem, gostei muito. E ali no ataque a gente via Marcos Guilherme, Sarra Fiore e o Thiago Galhardo fazendo uma triangulação, uma movimentação muito boa, e os três apareciam ali pelo lado direito. O lado esquerdo ficou muito apagado. O Wendel fez mais um jogo ruim. O Wellington Silva sumiu. Eu até o fim do primeiro tempo eu praticamente não ouvi o nome dele e eu não sabia que ele estava jogando. Eu esqueci que ele estava jogando. Isso realmente aconteceu. Pra mim, né, no caso. Ele estava muito apagado, não apareceu, não sei se foi algo individual ou o coletivo acabou pendendo para isso, mas é um lado deficitário. Eu acredito que com o time titular isso melhora, porque eu acho que o Moisés é mais jogador que o Wendel e vai conseguir apoiar melhor. O Cuesta joga pelo lado esquerdo e vai conseguir apoiar melhor também, nesse estilo da linha de 3 que eu comentei. E aí vamos ver quem vai ser no lugar do Wellington Silva. Eu acredito que seja o Patrick, que eu também acho que é mais jogador que o Wellington Silva fazendo essa função. Acho que vai ser mais interessante com o titular. Mas, querendo ou não, é um ponto para a gente observar os reservas, né? Outro ponto interessante que eu gostaria de comentar, o Wellington Silva é um jogador que eu sempre confiei muito, não acho que ele vá vingar tanto mais, tem possibilidade dele voltar para o Fluminense, e acho que vai acontecer. Por quê? Ele é hoje o reserva do Inter, isso ninguém tem dúvida. Eu via muito potencial nesse jogador, eu gostei muito quando foi trazido ao Inter. Mas provavelmente vai voltar pro Fluminense, ele não vingou aqui da maneira que esperávamos. Teve oscilações positivas no ano passado, em alguns momentos fez grandes jogos, decidiu um ou outro jogo na Libertadores, por sinal. Acho que contra o Nacional, né, o primeiro jogo 1-0 foi gol dele. Mas assim, no geral não vingou, teve problema com lesão, que já é algo da carreira dele. E o que tem de destaque no lado esquerdo? Deveria trazer um jogador? Na minha opinião, não. A gente tem um jogador perfeito para isso. O Inter, aliás, já vi de informações de alguns jornalistas em que o Inter tentou trazer ele agora no início do ano, porque é um jogador que está emprestado lá para Portugal, pro Tondela. Sim, eu estou falando do Richard, um guri da base, do celeiro de Ases. Ele é um ótimo jogador que tem muito a evoluir. Eu acredito que hoje, em questão de patamar, o Wellington Silva ainda está um pouco à frente dele, porque o Wellington Silva já mostrou futebol profissional em alto nível no Fluminense, em alguns lampejos no Inter. E o Richard, ele fez boa trajetória lá no Tondela, mas nada de tanta atenção assim. É um jogador promissor. Eu acredito que, como reserva, seja uma ótima opção de início agora, né? O Patrick como titular e o Richard entrando ali em momentos decisivos, momentos importantes em que o Inter vai precisar de reposição. Acredito que ele possa evoluir muito com o Kudê e se tornar um jogador ali da posição com algum tempo. Eu acredito mais nele do que no Wellington Silva. Então, perder o Wellington Silva não vai ser um prejuízo tão grande. Acredito muito no Richard. Agora vamos falar sobre individualidades, sobre jogadores, pontuar aqui o que eu achei de cada um. Começando por Marcos Guilherme,
foi o jogador que mais me agradou. Não estou dizendo que foi o melhor em campo. Para mim, o melhor em campo fica entre três. Sarrafiore, Thiago Galhardo e Marcos Guilherme foram os que eu mais gostei. São os três melhores ali. Aí fica de opinião de cada um qual foi o melhor. Marcos Guilherme me agradou muito porque, primeiramente, precisão de passe. Gostei muito da visão de jogo e dos passes dele. Dá pra ver que é um jogador diferenciado, melhor que o Wellington Silva, melhor que o Neilton, e vai dar muito certo aqui no Inter, eu gostei muito. Segundo ponto, velocidade e drible. Ele corre muito, dribla bem, ele criou ótimas oportunidades para o Inter, muitas oportunidades saíram do pé dele. E movimentação, foi muito boa a movimentação dele também. Gostei muito do Marcos Guilherme, acho que ele poderia ter feito até gol, que ele acabou tomando a decisão errada. Mas de qualquer forma, gostei muito, acho que tem muito a crescer aqui dentro do Inter. Marcos Guilherme, um destaque, meu maior destaque positivo dessa partida. Eu já esperava muito dele, desde quando eu vi alguns vídeos dele jogando ali no time da Arábia, eu vi que ele era um jogador diferenciado e que poderia crescer muito aqui no Inter. É jovem, lembra que ele é novo. Outro destaque positivíssimo, esse é o que todo mundo está comentando, não poderia deixar de comentar, o Sarrafiore, que fez, pra mim, o melhor jogo tático desde que ele chegou ao Internacional, desde que ele subiu ao profissional. O Sarrafiore foi um destaque ano passado pelos números, fez muitos gols em poucas oportunidades que teve, mas era muito criticado pela questão tática. Ele até falavam sobre desleixo tático dele, que ele não agia pensando no coletivo. Ele era muito bom finalizador, isso todo mundo sabe. Pra mim, esse jogo ele correu muito vontade, foi atrás da bola, movimentação dele foi excepcional. Esses três, Galhardo, Sarrafiore e Marcos Guilherme, pareceram que assimilaram muito as ideias do Kudê, porque eles fizeram uma movimentação muito boa. Enfim, destaque positivíssimo para Sarrafiore, aliás, a cabeçada dele seria gol se não fosse o pênalti cometido, né? A defesa do goleirão, que na verdade era o zagueiro, e foi expulso, por isso o pênalti, pegou com a mão, né? Era para ter tido um gol de Sarrafiore se não fosse isso. Enfim, jogou muito. Outro destaque, o Galhardo. Ele ficou talvez um pouco mais marcado por ter feito gol, mas foi um gol de pênalti. Agora, analisando o jogo dele, eu gostei muito, a movimentação dele foi muito boa, apareceu muito bem na área, usado como atacante, ele não estava jogando como meia, foi ele e o Sarrafiore de atacante, tem isso também, o Sarrafiore em outra posição. Achei que valorizou muito, principalmente porque ele não é tão de intensidade assim. Ele é mais um jogador de técnica, assim como o D'Alessandro, portanto eu acho que o D'Alessandro no time vai exercer exatamente a função que o Sarrafiore fez nesse jogo contra o Juventude. O Galhardo também me impressionou, a movimentação dele é muito boa, ótima finalização, apareceu bem pisando na área e criando oportunidades. Esses três, para mim, os destaques muito positivos desse jogo. Agora falar, né, do Musto, teve um jogo irregular, né, inconstante, teve momentos bons, momentos ruins dentro da partida, alguns erros de passe, mas também teve alguns passes muito legais que ele fez, eu achei bacana, uns passes mais verticais, né? Aliás, o time inteiro, a gente não via tanta enrolação, o Inter pegava a bola e buscava o ataque. Foi bem... Só que assim, era uma buscada de ataque, não era no acaso, era treinada, né? Só que precisa melhorar, claro. Até por isso a gente não criou tantas chances assim. Mas lembrando que o Juventude é um time de Série B, é um bom time para você pegar de primeiro jogo já, tipo, sabe? É um time difícil, é um clássico, é o Juvenal. E o Juventude jogou a Série C ano passado, então eles terminaram a Série C em agosto, mais ou menos, se não me falha a memória, que acaba a Série C, foram eliminados na semifinal. E eles entraram de férias e começaram a treinar já faz uns 2 meses. Então eles já estão com muito mais treinamentos que a equipe do Inter. Portanto, era um time já mais acertado. Então isso que valoriza muito o que o Inter fez. Porque o Juventude não é um time fraco, nem um pouco. E preste atenção, que eu acho que eles vão bem nesse gauchão também. E, bom, falar do Heitor, cara, Heitor me agradou muito, eu gosto muito do Heitor. Ele tem algumas críticas, até que eu acho um pouco injustas e pesadas de muitos torcedores, mas eu acho que ele também tem o coração de muitos outros. O Heitor é um jogador muito promissor. Eu espero que ele termine o ano como titular, eu sei que não vai começar, Rodinei hoje é o titular. Eu espero que o Heitor aos poucos conquiste mais o espaço e consiga assumir de vez a titularidade, oscilando menos do que oscilou no ano passado. O Heitor é um grande jogador, fez mais um grande jogo e ele é melhor defensivamente, mas ele sabe apoiar e apoiou bem também no jogo. Aliás, os laterais vão ser muito importantes com o Kudê, fiquem bem ligados. Outro destaque pra mim muito positivo, um guri que joga maduro, joga bem, Pedro Henrique. Não ouvi muita gente falando dele,
mas é porque ele fez um jogo feijão com arroz. Foi um jogo tranquilo, mas eu gostei muito, porque tem que pensar que é um guri da base, cara. Tava jogando a copinha aí até 3 semanas atrás. E aí o Kudê chamou, né, porque tava faltando zagueiro. O Kudê chamou pra treinar junto, o Bruno Fux na seleção, chamou e vem. Cara, Pedro Henrique fez o simples, mas ele jogou muito. Ele fez um pouco do que o Cuesta vai fazer, né, subiu ali como quase um lateral. Tocou bem a bola, apareceu. Não errou passes, assim, eu não lembro, me recordo de algum erro, se teve foi um ou outro. Ele jogou muito bem, gostei do Pedro Henrique, jogando com muita maturidade. Maturidade é a palavra. Não é, não foi tanta qualidade, não é um jogador que você olhou e falou, meu Deus, que diferencial, mas a maturidade impressiona, porque é um garoto, é um guri. Enfim, outro destaque, esse negativo, um dos poucos destaques negativos, Roberto, eu acho que também ficou um pouco marcado. Ele. Não acho que é porque ele não sirva. O Roberto é um grande jogador, eu acho ele bem parecido com o Moledo. Ele é bom defensivamente, ele corta muito bem. Só que o Kudê está exigindo que eles saiam jogando. E até por isso o Roberto não tem tanta essa característica. O Bruno Fux tem, o Roberto não. E ele acabou errando passes. É natural, é uma mudança no estilo de jogo. Ele é um guri também, subiu aí ano passado pro time principal, precisa se adaptar. Vai se adaptar, eu tenho certeza. O Roberto é um grande zagueiro. Eu acho o Bruno Fux com mais potencial que ele. Acho. O Bruno Fux tem potencial de jogar num gigante europeu. O Roberto tem potencial para ser um grande jogador, mas tem que se adaptar. Não vai ser fácil porque não é a característica dele. Por isso ele errou alguns passes ali que deixou bem na fogueira. Mas tem a evoluir, tem que adaptar, tem que assimilar a ideia do Kudê. Mas grande futuro, Roberto, não adianta queimar. Agora um outro destaque que eu queria comentar, nem sobre ele individualmente, mas sobre esse jogador no coletivo, foi o Lindoso. Ele entrou no segundo tempo, né? Eu já comentei sobre a possibilidade dele jogar como um segundo volante, entre aspas, né? Jogar como um meia mais ofensivo no lugar do Edenilson ou do Patrick, porque eu sei que ele faz essa função, ele fazia no Botafogo. Aqui no Inter ele sempre foi usado como volante, o substituto do Dourado, e correspondeu bem, só que o Lindoso ele é mais ofensivo. Ele nessa posição, ele avança, ele sempre avançou, ele pisava na área e fazia golaços. A gente teve um monte de gol do Lindoso ano passado aí. E o Musto não, a gente viu que o Musto ficava como um terceiro zagueiro. Ele descia e ficava na zaga. Eu quero ver como vai funcionar isso com o Lindoso, porque o Lindoso não é tão bom marcador. Ele marca, mas não é tão bom marcador assim. Ele é melhor ofensivamente. Isso vai ser interessante de observar. Ele jogou ali na função que eu falei que ele poderia fazer. Ficou meio bagunçado, não encaixou tão bem. Até porque temos que lembrar, faz tempo que ele não faz essa função. Se ele for jogar ali, com certeza vai ser treinado ao longo do tempo e ele vai ter que se adaptar. Ele vai fazer as duas funções. Eu acredito que ele vai ser esse backup. Ele deve começar como titular, porque o Kudê falou já, tá impressionadíssimo com o Lindoso. O Lindoso ganhou o Kudê. Ele é um grande jogador, a gente sabe disso. O Lindoso é ótimo. Deve começar jogando na posição do Musto, sem dúvidas, ali como volante. Mas tem essa opção sim dele jogar mais pra frente. Isso pode acontecer como? Caso o Dourado volte bem, assuma a titularidade, o Dourado vai assumir a titularidade do volante. O Dourado é mais jogador que o Lindoso. Claro, faz tempo que não joga, precisa se recuperar e recuperar a boa forma, mas o Dourado é mais jogador. Mas tem esse quesito, o Lindoso tá jogando muito bem, não dá pra bancar. Se for o caso, o Patrick ou o Edenilson estiverem mal, eles podem sair e o Lindoso entrar nessa posição mais avançada, mas precisa ser mais treinado. O Lindoso precisa se readaptar a essa posição, que ele sabe sim fazer. Ele sabe sim fazer. E acho que basicamente é isso, os destaques desse jogo. O vídeo ficou um pouco longo, tentei comentar e destrinchar cada assunto. Espero que tenham gostado do vídeo, é um assunto bacana, é muito legal sempre falar de Inter, eu ficaria falando ali por mais de horas, mas aí vocês não me aguentariam. Então ficamos por aqui hoje, espero que tenham gostado e vamos que o próximo jogo já é sábado para a Copinha, Inter e Grêmio na final da Copinha. Vamos lá, os guri tem que meter, tem que ganhar, meter bola na rede, e domingo tem o Internacional e o Pelotas, a estreia no Beira-Rio. E só queria fazer um destaquezinho pro Kudê, né? Porque também foi uma estreia. Gostei. Avaliação geral do trabalho, gostei, me agradou muito. E a torcida também, tá todo mundo muito otimista com a sequência do trabalho. Tem muita coisa pra melhorar, claro que tem. É o primeiro jogo da temporada. Mas a gente viu um time, uma ideia de jogo que vai ser executada e vai dar muito certo. Vamos lá, torcedor colorado, já pode te iludir que o Inter vem forte. Até mais.